Podem sentar-se. Leitura da Epístola de São Pedro, apóstolo, para o 5º domingo, depois de Pentecostes. Caríssimos, sede todos unânimes, compassivos, fraternos, misericordiosos e humildes. Não pagueis o mal com o mal, nem ofensa com ofensa, mas, ao contrário, abençoai. Para isto fostes chamados, para serdes herdeiros da bênção. De fato, quem quer amar a vida e ver dias felizes, guarde a sua língua do mal e seus lábios do engano. Afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e a persiga, pois os olhos do Senhor estão sobre os justos e seus ouvidos estão atentos à sua prece. Mas a face do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Ora, quem é que vos fará mal, se sois zelosos no bem? Se tiverdes, porém, que sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Não temais suas ameaças, nem vos deixeis perturbar. Antes, santificai o Senhor Jesus Cristo em vossos corações, e estais sempre prontos a dar a razão da vossa esperança a todo aquele que a pedir. Podem ficar em pé, por favor. A leitura do Santo Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se vossa justiça não superar a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não cometerás homicídio. Quem cometer homicídio será réu no julgamento. Eu, porém, vos digo: todo aquele que tratar seu irmão com ira será réu no julgamento. Quem disser ao seu irmão imbecil será réu perante o sinédrio. Quem chamar seu irmão de louco será réu diante da geena do fogo. Se, portanto, ao levares a tua oferenda ao altar, te lembrares de que teu irmão tem algo contra ti, deixa a tua oferenda lá diante do altar. Vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então volta para apresentar tua oferenda. Podem sentar-se, por favor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira pergunta que devemos fazer no início desta Santa Missa, afinal estamos começando a missa, né? Agora é a preparação ainda para a missa propriamente dita, que vai começar somente no ofertório, depois a consagração e vai culminar com a comunhão. Agora estamos no início, estamos na preparação, é a liturgia da palavra, quando escutamos as leituras. Obviamente, antes de nos arrependermos, pedirmos perdão, como de fato fizemos no início, para o padre subir ao altar, poder cantar o Glória, ele precisou pedir misericórdia a Deus. Mas todo esse conjunto aqui, desta cerimônia inicial, é para que a nossa alma possa se dispor melhor
para depois, na hora do ofertório, na hora do sacrifício, na hora da comunhão, nós tenhamos as condições necessárias para agradarmos a Deus. Menos mal que nosso Senhor é que oferece o sacrifício perfeito e agrada o Pai, porque Ele é Deus, porque Ele é santíssimo. Mas nosso Senhor também quer contar com as nossas disposições, e aí, é claro, cada um deve se perguntar com que disposição agora você se encontra diante do altar, se tem a devida humildade, se tem o coração em paz, se já dissipou as trevas dos maus pensamentos, se deixou de lado, lá fora, bem longe, os ressentimentos, os rancores, as mágoas. Portanto, segundo o que fala São Pedro, que nós devemos ser misericordiosos, fraternos, humildes, unânimes, quer dizer que todos nós tenhamos nesta missa as mesmas disposições. E por falar de disposição humilde, de disposição cheia de compaixão, de misericórdia, que afinal de contas é um pouco o tema do Evangelho, eu queria ilustrar com um belíssimo exemplo de uma família santa do início do século passado, Maria Goretti, a menina que foi esfaqueada por Alexandre Serenelli 14 vezes, teve a faca desferida no seu estômago por este homem que estava cego pela paixão impura. Ela foi mártir da castidade. Antes de morrer, ela rezou por Alexandre, dizendo que o perdoava e que o esperava no céu. Morreu, portanto, santamente, e a sua mãe, Dona Assunta, uma mulher sofrida, porém de muita fé, que compreendia ali os desígnios de Deus, que sabia tirar o bem de uma tragédia. Alexandre foi preso, depois de solto viveu como penitente num convento, mas eis que um belo dia, 1934, ele recebe a grata notícia de que Dona Assunta queria recebê-lo em sua casa, onde ela trabalhava, numa casa paroquial de um sacerdote, lá na Itália. Estamos falando ali da região de Roma. E eis que ele então, com o coração arrependido, com o coração contrito, depois de fazer penitência, depois da sua liberdade, estava, portanto, prestes a estar diante da mãe daquela menina que ele assassinou. E foi lá com o coração aberto para lhe pedir o perdão. Mas na verdade era a Dona Assunta que queria demonstrar para aquele rapaz o perdão que ela já tinha dado no seu íntimo. E que encontro belíssimo, que abraço prolongado, as lágrimas, o sacerdote que estava ali presenciando aquela cena, Alexandre pedindo perdão por aquilo que ele tinha feito, o estrago que ele tinha causado na família. E Assunta falou: mas se Deus te perdoou, se a minha filha te perdoou, é óbvio que eu também já te perdoei. Era a véspera do Natal, e aí puderam passar aquela noite do nascimento do Senhor em santa paz, em santa alegria, respirando os ares do perdão, da misericórdia. Essas disposições que os santos nos ensinam. Em 1950, os dois estavam lá, na Praça de São Pedro, assistindo à cerimônia de canonização de Santa Maria Goretti, realizada pelo Papa Pio XII. O assassino e a mãe da santa, ambos com o coração unidos, com o coração unido, né, pela mesma causa, que é o amor de Deus. É o amor de Deus que fez com que Santa Maria Goretti fosse mártir. É o amor de Deus que fez com que Dona Assunta perdoasse o assassino de sua filha. E foi o amor de Deus que levou este homem ao arrependimento, à penitência, à conversão. Pois bem, meus amados irmãos, que disposições o nosso coração tem agora
pelo menos na hora da missa, né, a gente deveria ter as melhores disposições. Ou que disposições nós temos no contexto da nossa vida, no trabalho, no escritório, no lar, na oficina, na rua, ou talvez no convívio entre irmãos de igreja. Como é que nós nos comportamos se temos de fato as disposições dos santos de humildade, de fraternidade, de misericórdia, de compaixão? Porque quando o nosso Senhor fala que a nossa justiça tem que ir além da justiça dos escribas e fariseus, de alguma maneira a gente precisa cuidar para que a nossa caridade não seja fingida, não seja farisaica, não seja superficial. Claro que neste capítulo 5º do Evangelho de São Mateus, quando o nosso Senhor vai cobrar que a nossa justiça tem que ser uma justiça perfeita, a gente precisa olhar o contexto e entender que lá no início do capítulo nós temos a pregação de Jesus, o sermão das bem-aventuranças. Nós temos lá no início, quando o nosso Senhor disse: bem-aventurados os mansos, bem-aventurados os misericordiosos, bem-aventurados os pacíficos. E em seguida, nosso Senhor vai dizer que Ele não veio abolir a lei, mas veio aperfeiçoá-la. Meus amados irmãos, se nós fôssemos apenas aqui citar um comentário, de Santo Ambrósio, a respeito da mansidão, só para contextualizar, para a gente entender como é que nós vamos ter uma justiça além dos escribas e fariseus, ele vai dizer que a nossa mansidão deve se caracterizar, por uma espécie de domínio do nosso temperamento. E ele aconselha: abranda teu temperamento para que não fiques irado, e se alguma vez alterares, não peques, porque é óbvio que nós estamos sujeitos à alteração. Isso em si mesmo não é pecado, porque é uma paixão que pode ser boa, porque em algum momento a gente precisa também ter a ira santa de corrigir, mas o temperamento precisa ser dominado. É muito louvável dominar, moderar a alteração de ânimo com a reflexão. É muito louvável dominar a cólera, e isso é uma virtude importante. Até mesmo mais virtuoso é dominar a cólera do que simplesmente não ficar irado nunca. Nós precisamos ter, portanto, as ocasiões e a luta contínua para que nós tenhamos merecimento. E eu sei, cada um tem aqui as suas disposições, temperamento impulsivo, irascível, mas isso é bom, porque você tem a ocasião de poder praticar a virtude e de conter a cólera. É um exercício diário. Mas se nós fôssemos comparar aqui com relação à misericórdia, quando o nosso Senhor fala que nós devemos ser misericordiosos para alcançarmos a misericórdia, aí quem vai nos explicar é São Jerônimo, que vai dizer que nós não podemos nos contentar em ser misericordiosos, em apenas ajudar alguém com uma moeda, por exemplo, com uma esmola, mas a misericórdia vai envolver o nosso relacionamento, no momento em que nós devemos dar o perdão e ter paciência com os defeitos alheios. E aí São João Crisóstomo, quando vai falar da bem-aventurança, dos pacíficos, que serão chamados filhos de Deus, ele explica que, na verdade, quem alcança essa capacidade de ter paz no coração e de também transmitir a paz para o irmão, é como se a pessoa pudesse, de fato, ser chamada filha de Deus, porque ela está na perfeita imitação de Cristo, que é o Filho unigênito
de Deus. Mas a nossa semelhança com Cristo nos faz autênticos filhos de Deus que promovem a paz, portanto. E é nesse sentido que nosso Senhor não veio abolir a lei, mas veio aperfeiçoá-la, porque Ele fez de uma maneira perfeitíssima essa reconciliação do homem com Deus, obtendo a paz para o mundo. É óbvio que o mundo não está em paz, porque o mundo rejeita Cristo, mas nosso Senhor alcançou pela sua vida, pela sua morte, pela sua redenção, a possibilidade de que os homens sejam reconciliados com Deus. E aqui está, portanto, aquele homem que foi verdadeiramente pacífico, que pode ser chamado o Filho unigênito de Deus. Mas nós, que devemos imitar Jesus Cristo, portanto, somos chamados a não abolir a lei, mas a cumpri-la, e não cumpri-la simplesmente como os fariseus e escribas, que cumpriam sim, mas cumpriam apenas a lei de Moisés, e não tiveram atenção para o mandamento novo que Jesus veio instituir. Por isso que nosso Senhor não veio abolir, mas veio aperfeiçoar a lei, e por isso que no Evangelho nosso Senhor vai dizer que para a pessoa ser condenada, ela não precisa somente matar alguém, cometer um homicídio, mas até mesmo se a pessoa guardar mágoa, se a pessoa guardar ódio, se a pessoa rejeitar o irmão, se portanto tiver aquele sentimento de desprezo e de revolta contra alguém, a ponto de xingar a pessoa e chamá-la de imbecil. Vejam, meus amados irmãos, que a perfeição que Jesus vem trazer é que nós possamos amar os nossos irmãos muito mais além do que aquele amor pelo qual a pessoa simplesmente evita não matar. Não, mas é preciso também saber perdoar de maneira perfeita. É preciso saber ter um coração humilde, manso, compassivo, a ponto de você, portanto, ter essa caridade heróica de tratar as pessoas com toda a virtude necessária, né? Eu sei que não é fácil na prática, mas se nós quisermos, portanto, ter uma virtude, uma justiça, além dos escribas e fariseus, nós precisamos alcançar a perfeição do mandamento novo, perfeição essa que Jesus nos dá pelo seu testemunho, pelo seu exemplo, porque Ele deu a vida pelos seus irmãos. Não vamos amar verdadeiramente se nós não formos capazes também de darmos nossa vida pelos outros. Por isso aqui, para concluir, São João Crisóstomo também tem uma frase muito importante, né? Que quando nosso Senhor fala que se por acaso nós chegarmos aqui no altar para oferecermos, claro, como nós vamos fazer agora através da missa, né? O nosso sacrifício, em união com o sacrifício de Jesus. Porém, se nós nos lembrarmos que temos algo, né, de discórdia, de rancor, de mágoa, não só no nosso coração, mas também no coração do irmão a quem nós ofendemos, nosso Senhor fala de maneira bem clara que é necessário que nós nos retiremos e que antes nós façamos a reconciliação para depois irmos de novo ao altar para oferecer o nosso sacrifício. São João Crisóstomo, ele fala que Deus dá tanta importância para essa reconciliação, para essa fraternidade, para esta caridade recíproca, que Ele dispensa o seu sacrifício, de alguma maneira, e pede que nós saiamos, para primeiro vivermos a caridade, e para depois voltarmos e oferecermos a nossa oferta, né? Entregarmos a nossa oferta. Por isso é importante que agora examinemos mais uma vez o nosso interior, e para sabermos de fato se nós estamos vivendo, né, a mansidão, a misericórdia, e se estamos cultivando a paz, e se estamos, portanto, vivendo a perfeição da lei, que é amar os irmãos como Cristo amou. E aí vale a pena então lembrar que existe uma importância semelhante, né? A missa é importantíssima, mas a reconciliação, ela pode tornar-se até mesmo mais importante, porque é necessário a reconciliação primeiro, né?
para depois acontecer o sacrifício perfeito. Eu só queria dizer que ontem, né, nós celebramos também uma história belíssima de um grande santo, que foi São João Gualberto. Ele perdeu um irmão que foi assassinado, né? E depois ele passou a vida inteira praticamente, não digo a vida inteira, mas por longos anos, alimentando aquele ódio. E a sua ideia fixa era assassinar aquele homem que havia matado o seu irmão. E num belo dia, os dois se encontram, né, numa estrada estreita, aonde aquele assassino não tinha como escapar. E eis que, portanto, chegou a hora, né, tão desejada por João Gualberto, quando ele iria se vingar, né, do assassino do seu irmão. Mas que surpresa não teve João Gualberto quando aquele homem se ajoelhou e lhe pediu perdão, dizendo que naquele dia, porque era Sexta-feira Santa, por causa da paixão de Cristo, em honra do sangue de Jesus derramado na cruz, ele implorava que João Gualberto tivesse piedade. E isso foi como se fosse uma espada que se desferiu ali no coração de João Gualberto, porque Cristo lhe deu o arrependimento instantâneo de sua ira, e eis que ele se ajoelha e abraça e oferece àquele homem o perdão. Levantando-se daquele lugar, ele se dirige à primeira igreja e diante do crucifixo, ele implora a Jesus o perdão. E Nosso Senhor, para provar que estava lhe dando o perdão, a imagem, né, do crucifixo inclina a cabeça. João Gualberto então entende, né, que o perdão de Cristo estava sendo dado para ele. Ele vai se consagrar a Deus na vida monástica e vai se tornar beneditino. Portanto, aqui é o exemplo, né, de alguém que também soube viver a partir de um perdão dado, a partir de um perdão concedido. E nós também não saberemos viver a nossa vida espiritual, a nossa espiritualidade católica, se não soubermos dar o perdão, perdão este que tantas vezes recebemos na misericórdia infinita de nosso Senhor. Então que a Virgem Santíssima, Mãe e Mestra da Caridade, nos dê a graça de nos aperfeiçoarmos cada vez mais nestas virtudes importantes para a nossa salvação eterna. Virtudes, repito, da caridade, da mansidão, da misericórdia, da humildade e de um coração pacífico. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.